bem? Mais um 40 mais sextou com elas, mais uma tarde de sexta-feira aqui com vocês, né, Carmen? Uma boa tarde, gente, com frio. Olha só a pessoa encapotada. Quem tá na rádio não tá vendo, mas depois acessa a gente no YouTube que vocês vão ver. A gente tá bem encapotadinha. Hoje numa decoração diferente, né, Raquel? Sim. E hoje aquele programa especial, meus ouvintes e minhas ouvintes tão queridas, aquele dia que a gente faz o resumo do mês, Raquel. É isso aí, é o quadro Nosso Olhar, que a gente vai trazer aqui todo mês para vocês. A gente tinha definido inicialmente final de mês, mas a gente vai pegar o início do mês para fazer o retrospecto do mês anterior e vai trazer esse aparato aí de informações, não só um resumo do que a gente teve, mas a gente escolheu aí trazer alguns pontos para abordar aqui com vocês, para trabalhar em cima também do nosso olhar estratégico como profissionais da área, para dar um direcionamento aí para vocês. Então isso é bem legal. Perfeito, Raquel. E vamos fazer um resuminho do que vai ser hoje? Quais são as pautas? Vamos sim. A gente recebeu aqui a Rose, da Rose Made. Maravilhosa, foi um programa super emocionante. Chorei, depois que desligou o programa, gente, faltou lencinho, tá? Depois a gente teve a Miyako, do Instituto Hikari, que é um projeto muito lindo, maravilhoso. E a gente também teve uma artista plástica que faz joias com cerâmica. Então, ó, são 3 pautas muito interessantes, que é rede de apoio, o uso da criatividade ou não em artistas plásticos que fazem esse tipo de joias. E para finalizar, nós vamos novamente ressaltar e focar o empreendedorismo social. Não é isso, Raquel? O empreendedorismo social na prática, os seus desafios, quem está aí enfrentando, né, as dificuldades, e a gente vai colocar aqui e trazer alguns exemplos. Bom, quem de vocês, gente, já não pensou em desistir? Quem de vocês não deu início a um negócio por necessidade ou mesmo por oportunidade, mas por falta de apoio, por falta de uma rede de apoio, você não foi obrigado a desistir? Hoje eu ouvi uma reportagem na TV de uma empreendedora que mudou de área porque ela resolveu empreender no momento da pandemia. Veja você, Raquel. Olha isso. E aí veio a pandemia e o negócio dela dependia disso. E aí ela acabou tendo que fechar. Sim. E agora ela voltou com uma releitura. Então, ela falou também sobre a importância de rede de apoio e de você buscar oportunidades no mercado e saber utilizar essas oportunidades. Exatamente. Tem um ponto importante quando a gente fala dessa questão do empreender por oportunidade, empreender por necessidade. A gente tem 2 pontos aí. Normalmente, quando se começa a empreender, e eu diria que tomo a liberdade de trazer esse exemplo, que a maioria dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, são eu-presa, né? O que é o eu-presa? Você começa pequeno, você começa sozinho, né? E aí você meio que faz tudo. E nesse faz tudo, a gente traz aqui o caso da Rose, que é um faz tudo não só da empresa, mas é um faz tudo também da casa. Para você que está ouvindo hoje e não acompanhou o programa da Rose Made, e eu até aconselho acompanhar lá no nosso YouTube, 40 mais, sextou com elas, no nosso canal do YouTube. A Rose Made, ela faz doces, salgados e bolos de festa. E ela começou pela necessidade, pois o marido ficou desempregado num determinado momento e ela, com crianças pequenas, ela teve que começar a empreender em casa. E para isso, ela se utilizou primeiro de 2 receitas campeãs. Você lembra disso, né, Raquel? Era a coxinha da mãe e o quibe, eu acho, do sogro. Eu não lembro exatamente. Ou ao contrário, eu sei que era algo do sogro e alguma coisa da mãe. 2 receitas campeãs de salgados.
Gente, ela começou por aí, com o que ela tinha em casa. Acontece que ela tem mão boa para isso. Tem o dom. Ela teve o dom, ela conseguia vender, ela teve a perspicácia e a esperteza de vender num clube onde o filho dela praticava futebol de salão, pequenininho, escolinha de esportes. E foi por aí que ela começou, né, Raquel? Isso. Só que ela enfrentou, obviamente, como a maioria das empreendedoras, algumas dificuldades, como equilibrar tudo isso, né? Tem até um filme que é com aquela que fez das mulheres fashionistas lá, a loira. Com a Miranda. Não é a Miranda, é a lendo. outra, é a principal, que me fugiu o nome completamente. Também. Que é a que vai casar lá. Sim. Enfim, gente, me fugiu aqui o nome dela agora, da atriz. Mas tem um filme que ela faz que chama Como Ela Consegue. Ela praticamente faz malabarismo. Ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela tipo é uma super mulher. E vamos combinar, né? Nós todas somos super mulheres, sim. Porque a gente tem essa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porém, a gente precisa identificar o que é saudável pra gente. Por que eu trago isso? Eu acho importante a gente tocar num ponto aqui, e aqui a gente está literalmente trazendo o nosso olhar na sequência de algumas dicas, né? Nós empreendedoras ou presas, né? A maioria das mulheres que começam empreendendo, que também normalmente empreendem de casa, elas têm uma dificuldade com as pessoas da casa para entenderem que aquilo é um trabalho, que elas têm um horário, que não é porque elas não saíram, ficaram fora 8 horas trabalhando num CLT, numa empresa, que o trabalho não tem que ser respeitado. Então, infelizmente, né, Carmen, as empreendedoras, elas sofrem com essa questão das pessoas que compartilham o espaço ali não entenderem e não respeitarem, né? Eu acho, Raquel, que é a conquista da disciplina. Isso. Então, você precisa colocar em casa, no seu redor, disciplina. E aí, assim, as mulheres que empreendem também são as que cozinham para casa, também são as que lavam a roupa de casa, também são as que vão para o supermercado, mas elas precisam tirar dessas atividades 2 a 3 horas e falar: gente, durante esse período estou na minha empresa, e fecha a porta. No nosso caso, a gente precisa fechar os ouvidos às vezes. É aquele: mãe, pega tal coisa. Não tem, agora eu não posso. Então você põe uma plaquinha no seu escritório de casa, que às vezes é o próprio quarto, você põe não perturbe, sabe aquela coisa de hotel? Sim. E aí você trabalha, né? Ou para quem trabalha com culinária, o caso da Gigi, que veio aqui, da Adriana, da própria Rosemeide, né? Se o seu escritório é cozinha, naquele momento, delimita. Gente, ó, fiz tudo que tinha que fazer, de tal hora a tal hora, a cozinha eu vou utilizar para trabalho, ponto. É exatamente aí onde vem a dica de você trabalhar em cima de uma programação, né? Uma programação de horário e fazer com que as pessoas à sua volta entendam a seriedade desse trabalho, né? Exatamente isso. Muitas mulheres deixam de trabalhar, deixam de fazer alguma coisa para ter o seu próprio ganho, por não conseguir estabelecer essa organização e essa disciplina. E agora eu queria passar para uma outra pauta, que é, além da organização e da disciplina, quem é que te ajuda? Gente, assim, ninguém nasceu sozinho. A gente dependeu de 2 pessoas para formar a gente, depois a gente dependeu de alguém para tirar a gente de dentro da barriga da mãe, não é assim? Assim, ninguém nasceu sozinho, a não ser por acidente, né? Você tá no ônibus, deu contração, criança nasceu sem menor. Mesmo assim, quem tá dentro do ônibus vai ajudar, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre rede de apoio. Nós temos muita dificuldade nos nossos speeches, quando estamos, por exemplo, na associação comercial, e nós somos associadas, e existe um momento que é o momento pitch. O que é o momento pitch? Você tem 1 minuto para falar sobre o seu negócio, e todos que estão ali ouvindo aquele seu minuto
podem depois te chamar para efetivamente contratar o seu serviço. Ocorre que todo mundo que está lá está para vender. Exato. E aí, lá o que a gente faz, a gente acaba criando uma rede de networking que pode se tornar uma rede de apoio. Então, isso é um dos meios. Sim. Você fazer parte de associações, de redes de networking, redes de apoio. Outro tipo de apoio é o apoio da família, que é o primeiro apoio, né? Quando você tem a sorte de ter a mãe por perto, a avó. O caso da Rose que teve, né? Teve a mãe, teve o sogro, Isso. né? No meu caso, eu tive minha mãe, tive o meu pai, e por aí vai. Outras empreendedoras e outros empreendedores buscam ajuda em entidades, como por exemplo o Sebrae. A Raquel vai falar um pouquinho, que ela tem bastante afinidade com o programa Sebrae delas, para explicar melhor. O Sebrae dela, eu acho que eu já trouxe aqui em alguns momentos, são um dos programas, né? Mas o Sebrae delas, especialmente falando dele, é um programa que tem um olhar muito voltado para a mulher, para a empreendedora, de dentro para fora. Por que isso é importante? No programa com a Gi, da Giovana Dantas, lá da Gi de Doces, a gente falou muito sobre isso. Não existe, a gente fala que assim, é importante separar o pessoal do profissional nas finanças. Legal, ok. Mas é impossível você separar o pessoal do profissional na essência pessoa. Porque você acaba imprimindo aquilo. Porém, tem algumas questões no nosso pessoal que a gente não pode levar para o profissional. Como, por exemplo, falando aqui do nosso olhar e trazendo dicas, né? Quando a gente fala dessa questão de lidar com pessoas. Eu tenho questões pessoais que eu sou muito tímida. Mas você é a sua empresa. Você precisa vender. Então, isso é uma questão pessoal que você precisa romper para levar para o seu profissional uma outra postura, para você representar a sua empresa como se deve. Exatamente, aquele eu presa, né? Com como propriedade. Você fala com propriedade, com orgulho, é a sua vida ali, é o seu propósito. Olha que força tem a palavra, né? É o seu propósito. Você escolheu aquilo para viver e para ter lucro também, né? Para ser o seu negócio. Então, fale com imponência, com propriedade, com amor, é tudo isso junto, né? Fora os outros saberes que o empreendedor precisa ter. Sobretudo saber ouvir, que também é importante. A gente até colocou isso num programa, não vou me recordar qual exato, que eu dei o exemplo do programa Pesadelo na Cozinha. Sim. Que ela falou assim, o meu acarajé é o melhor que existe. Aí o Jacan perguntou, segundo quantas pessoas da rua? Tipo, é interessante a gente falar isso, porque o melhor amigo de um empreendedor é outro empreendedor. Sim. Então, às vezes, ele está num patamar acima do seu, que ele já passou por aquela fase que você está. O que é a nossa empresa, gente, para quem é empreendedor? É um filho. E esse filho, toda mãe tem dificuldade de ver ele crescer, porque ele cresce para evoluir, literalmente para crescer e ganhar mais espaço na vida, enfim. Então, a nossa empresa é importante, se a gente pegar a Shell, vamos pegar a Shell como exemplo. Se você pegar uma evolução do logo da Shell, lá de 1950, vou pegar muito por cima, ele não perdeu a identidade, mas ele teve uma evolução visual, porque houve essa necessidade de se adaptar aos momentos atuais. Por que eu estou trazendo essa temática? A gente até migrou para isso. E isso tem total relação com o que a gente está falando. Tem muitas empreendedoras que têm essa dificuldade, essa coisa do apego, que elas não querem melhorar, por exemplo, se negam a melhorar a sua identidade visual ou a sua postura, achando que aquilo, é o meu filho, ele é perfeito do jeito que ele é lindo do jeito que ele é. Tipo, o meu filho empresa, colocando como contexto, né? Existe, gente, uma coisa que a gente chama, no mundo da moda, mas eu acho que se aplica para outros mundos, dress code, que é o código de vestimenta. Isso. Traduzindo, vai gente, vamos traduzir?
Código de vestimenta. O que é esse código de vestimenta? É o que você aparenta pelo seu vestuário. Isso. Eu tenho uma especialista aqui do meu lado, então eu não posso falar muito sobre isso, ela fala muito melhor, com muito mais propriedade. Mas eu passei por isso quando eu empreendia com as minhas marmitas. As pessoas têm que chegar, aquele visite minha cozinha tem que ser de verdade. As pessoas têm que saber de onde está saindo o alimento que elas vão comer. Então, se ela chegar, você atender um cliente para fazer uma entrega com avental sujo, sem touquinha, com a mão sem fazer as unhas, é complicado, a pessoa não vai sentir bem, a pessoa não vai confiar. Exato. Em outros ramos, a Raquel pode exemplificar, é a mesma coisa. Você defende a sua empresa, você tem uma loja de roupas, né, Raquel? Sim. Você não pode ter um atendimento numa loja de roupas em desacordo com aquilo que está na Arara, por exemplo. Estou falando besteira, Raquel? Não, de forma alguma. O que a gente entende é o seguinte: existe a questão da identidade da marca, né? A gente já está indo para outros mundos aqui, mas o que eu quero deixar claro é que tudo está correlacionado, tá? Quando a gente fala dessa questão da identidade de marca, que é o branding, que é importante, que a gente estava falando da Rose, aí trouxe essa questão da importância de você representar o seu produto, tudo está relacionado, desde a aparência, da demonstração do produto, do momento que você está imprimindo a sua essência ao projetar, né, aquele produto e ao apresentar de fato para o cliente através do seu código de vestimenta e da sua propriedade de fala para transmitir aquilo. Porque uma coisa essa semana eu postei um stories no meu Instagram que eu achei muito engraçado, é uma sátira aos marqueteiros, mas eu achei muito engraçado. Era uma mulher, é um meme aí que rola na internet, que ela tá vendendo coxas de cana, ela fala, tem essas coxas aqui, se você quiser vir ver. Então, assim, isso é uma sátira porque quando a gente fala de um produto, a gente tem que falar com vontade, com propriedade aquilo. O seu filho é o mais bonito, mas o seu filho ele sempre vai ser o mais bonito para você. Vamos voltar à pauta do programa, Raquel, Sim. Porque a gente já está aqui com mais de 15 minutos. Olha só como é dinâmico, pessoal. Então, nossa primeira pauta tratou o quê? Da Rosemade, que empreendeu, que precisou de rede de apoio. A primeira rede de apoio dela foi a família, a segunda rede de apoio dela foi o Sebrae e a terceira rede de apoio dela foi o Consulado da Mulher, que a gente não mencionou, mas acho extremamente importante. Consulado da Mulher é um braço da Consul, que todos nós conhecemos muito bem, está nas nossas casas desde sempre. A Consul tem, no Consulado da Mulher, um órgão que atende às necessidades de mulheres empreendedoras. Elas dão cursos, vivências, elas apoiam, e muitas pessoas que passaram já pelo nosso programa também passaram ali pelo Consulado da Mulher. Isso, e aí a gente entra na questão que a gente falou há pouco, né? Que o melhor amigo de um empreendedor é outro empreendedor. Então tem ali várias empreendedoras no mesmo propósito, cada uma com o seu grau de dificuldade diferenciado, né? E elas vão se ajudando, trocando entre elas e com o apoio de uma rede profissional direcionando elas, seja Sebrae, seja Consulado da Mulher, com os seus programas, que tem exatamente esse foco de trabalhar o dentro para fora, de todas essas questões que a gente abordou aqui, da dificuldade da fala, da dificuldade de vender, da dificuldade de se programar no seu eu presa para projetar aí o seu produto. Tudo isso é direcionado de uma forma muito profissional, né? Sim, o Sebrae, por exemplo, eu estou acompanhando de perto e fica aqui uma dica sobre o tema no Instagram, Sebrae Delas. Eles estão diariamente, para quem se inscreve, eles estão postando dicas sobre temas para mulheres empreendedoras, e dentro dessas dicas eles trazem sempre uma enquete para você votar no seu grau de dificuldade dentro de determinado assunto. Muito legal, gente, muito interessante. Acessa no Instagram, Sebrae Delas, dá uma procura ali
e você se inscreve, é muito útil, Muito né? legal. Mudando agora um pouquinho, porque a gente não vai conseguir aprofundar em cada tema, o nosso próximo tema é você empreender, é você buscar conhecimento, é você buscar rede de apoio, mas tem outra questão no empreendedorismo que às vezes as pessoas esquecem, que se chama criatividade, né, Raquel? Opa, criatividade, isso é uma coisa que eu gosto muito. A minha empresa se chama RFT Soluções Criativas. O que quer dizer as soluções criativas? É aquele pensar fora da casinha, é ter um olhar mais além, né? Então, quando a gente fala da questão criativa, a gente recebeu aqui a Dandara, que é uma designer maravilhosa aí com o trabalho que ela faz com suas peças da Ímpar, né? E teve uma fala dela que eu achei sensacional. Às vezes o defeito nas peças dela é o atrativo para o cliente. Então a gente vê um trabalho criativo ali impresso de uma forma muito legal. E aí eu trago o gancho para uma pergunta aqui, para vocês refletirem. Vocês acham que a criatividade, a pessoa já nasce com ela ou ela é uma técnica que pode ser trabalhada todos os dias? Eu costumava fazer uma pergunta para os meus alunos, não sei se a Raquel vai se lembrar disso. Um ser humano, ele nasce com habilidades, vocação, mas para fechar o triângulo você precisa buscar conhecimento. Sim. Todo mundo tem uma habilidade, todos nós temos uma vocação, mas para que isso realmente aflore, para que isso se transforme em sucesso, a gente precisa buscar o conhecimento. Isso. Então, o ser criativo, na minha concepção, no conhecimento que eu tenho, ele é a mesma coisa. Todo mundo tem uma criatividade inata, tá lá dentro. Uhum. Só que você precisa o quê? Você precisa trabalhar, buscar mecanismos para colocar essa criatividade para fora e transformar essa criatividade em coisas atrativas. Sabe o que acontece? Todos nós nascemos com um potencial criativo gigantesco. Essa é a realidade. É tanto que se você ficar ao lado... Eu adoro observar criança. A capacidade que a criança tem de criar mundos no universo lúdico é sensacional. Assim, ela cria assim, um mundo que é dela. E ela visualiza de fato aquilo. E o que acontece? Ao longo da vida, nós, enquanto crianças e nos tornando adultos, seres adultos, a gente vai ouvindo muitos nãos ao longo da vida. Não pode, não isso, não aquilo. E à medida com que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais meticuloso mesmo. E aí, gente, acontece o tal do bloqueio criativo. Exato. Muito famoso. Hoje eu não consigo pensar, tô com bloqueio criativo. Eu fiz uma faculdade de comunicação. Eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing. E quando eu entrei na faculdade, o meu maior orgulho é que eu havia tirado nota 10 na prova de redação, que era a mais criteriosa para você entrar na ESPM. Eram duas provas as mais importantes: língua estrangeira e português. Dentro de português, tudo de gramática e a redação. E graças a Deus, a Carminha foi bem. Quando eu terminei a faculdade, 4 anos depois, sabe qual a impressão que eu tinha? Eu não sei mais escrever. Por quê? Porque ao longo dos 4 anos, a gente vai colocando códigos. Sim. Não pode isso, para tal coisa não pode aquilo, a estrutura do parágrafo tem que ser assim, assim. Para uma campanha de detergente você tem que ir por esse caminho, para uma campanha de moda você tem... E aí quando você sai da faculdade, você fala, nossa, mas eu escrevia tão bem, agora eu tenho a impressão que eu não consigo mais escrever tão bem como antes. O fato é que, à medida com que a gente envelhece, a gente vai ficando mais metódico. Criterioso. E criterioso. À medida com que isso acontece também, você vai se privando de se abrir para coisas novas.
E isso que a Carmen falou, da importância de você trabalhar técnicas, estar sempre aprendendo. Existe um processo, gente, na neurociência que é muito interessante, que é a neuroplasticidade. O que é a plasticidade neurológica, que também é colocado assim? Sabe aquela sensação que vocês têm cada vez que a gente aprende algo que você fica, uau, que legal, nossa, eu não sabia. Esse processo ele se chama de plasticidade neurológica. Ele acontece num grau maior em pessoas que tiveram derrames, alguma sequela de algum acidente, porque a pessoa ela tem que reaprender, né, a falar, a usar alguns movimentos. Mas todos nós passamos por isso toda vez, claro que num grau menor, toda vez que nós aprendemos algo. E o que isso tem relação com a criatividade? Cada vez que você trabalha esse processo de plasticidade neurológica, você abre mais campos para que a sua criatividade ela seja aflorada. Por isso a importância da busca pelo conhecimento. A busca pelo conhecimento, para quem empreende, ela é assim, é obrigatória, tá? Ninguém empreende sem ir atrás, sem buscar conhecimento. Acho que isso tem que ficar bem claro. Criatividade também está nesse pacote. Então, o bom empreendedor é aquele que tem a ideia e que busca mecanismos, primeiro, para entender se aquela ideia tem nexo. Segundo, sempre tem alguém que está fazendo aquilo que você pensou. O inédito não existe, tá? Sempre que você pensar em alguma coisa, você pode ter certeza que tem alguém fazendo. Tem uma frase que diz que nada se cria, tudo se copia. Era do Chacrinha, né? Não era do Chacrinha, mas era de um cientista, e depois o Chacrinha usou essa frase, né? Na TV, nada se cria, tudo se copia, né? E eu acho que era uma teoria do darwinismo, se não me engano, né? Que nós somos uma evolução. Então você olha, fala, ok, eu posso fazer melhor. Alguém vai olhar e falar, ok, agora também posso melhorar. Então o nosso negócio é isso, gente. Melhorar todos os dias, melhorar a cada minuto, a cada segundo e por aí vai. E isso tem total relação com o nosso próximo e último tema que a gente abordou, que foi que a gente trouxe aqui a Miyako do Instituto Hikari. O que está relacionado à questão da criatividade e das ações que a Dandara fez, que estão totalmente ligadas ao processo do Instituto Hikari. E rede de apoio também. E rede de apoio. O nosso último ponto é esse. Exato. Porque nós já chegamos aos 27 minutos. E aí é assim, rede de apoio, criatividade, o que tudo isso tem a ver com empreendedorismo social. Vamos falar do Instituto Hikari. O Instituto Hikari ele é interessante porque é um projeto muito lindo. Eu e a Carmen, nós estamos tendo a honra de trabalhar no projeto da comunicação, do marketing, de desenvolver o marketing deles. E é um projeto que ele é muito sensível, porque ele faz a gente refletir sobre a vida. Então é uma casa, é um instituto que recebe pessoas recém-transplantadas e que estão aguardando transplantes. Ou seja, estamos falando aqui de empreendedorismo social. E quando a gente traz essa pauta, como a gente recebeu já aqui a Renata, a gente sabe que é muito difícil as pessoas quererem participar, ajudar, interagir. E aí exige-se aí um esforço maior para, linkando com o tema da Dandara, buscar parcerias, buscar parceiros que acreditem no seu projeto para que ele seja viabilizado. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter uma comunicação redonda, né, profissional, eu preciso estar tudo muito bem formalizado, a questão jurídica, financeira, transparência, mão de obra, ter transparência, né? Exatamente. Tudo isso faz parte do empreendedorismo social. E você precisa ser uma pessoa extremamente altruísta. Isso. Eu acho que a palavra-chave no social é o altruísmo. Isso. Com responsabilidade. Nós ouvimos numa reunião essa semana que não adianta você ser um empreendedor social, querer fazer caridade e esquecer que você é uma pessoa, que você tem as suas necessidades para cumprir
no popular, você tem os seus boletos para pagar. Sim. Então não é apenas doar, não é apenas o outro. É você cuidar do outro sem esquecer de cuidar de você mesmo. Exatamente. Ou da sua empresa. Então, ninguém está pedindo para que você doe o faturamento mensal da sua empresa. Não, não é isso. Mas é o quanto a sua empresa pode colaborar numa causa social que seja boa para alguém, que faça o bem e que você também consiga ser reconhecido no mercado como uma empresa do bem. Exatamente. Ter a sua empresa, o nome da sua empresa associado a um projeto que traz uma verdade, que traz um peso nesse sentido de responsabilidade social, né, que é uma coisa que a gente tem trabalhado aí ao longo desses anos, é muito importante, gente. Só que para que isso aconteça, você aí do outro lado, que está nessa empreitada do empreendedorismo social, tenham atenção com essa questão de se formalizar de fato, se profissionalizar de fato e ter uma comunicação muito aberta e transparente, como a Carmen colocou aqui, não é? Exatamente isso, gente. Comunicação, ser coeso, ter coerência, né? Estar ligado a pessoas que tenham a mesma concepção, o mesmo pensamento e ter um olhar para o outro que você diga, eu quero para o outro a mesma coisa que eu quero para mim. Então aqui a gente não tem essa concorrência, esse posicionamento mercadológico de quem quer ser o melhor. Não. No empreendedorismo social a gente quer fazer o bem, entender por que estamos fazendo o bem e reverberar o bem. Exatamente. Né? Eu acho que é por aí. E uma coisa que é legal, buscar parceiros que acreditem no projeto. Para que os parceiros acreditem no projeto, você tem que ter uma comunicação consistente para apresentar e fazer ele comprar a sua ideia. Exatamente. Não isso. desistir dos nãos, como Não a Renata desistir bem dos nãos. colocou, né? Muitos nãos vão ter, mas uma hora vai ter um sim. E quem falou não vai refletir e vai aderir, o que é muito bacana. É isso aí. Pessoal, eu acho que foi isso. Mais uma sexta-feira. Algumas reflexões vão ficar aqui para que vocês não esqueçam. Empreender com responsabilidade, com criatividade, com rede de apoio, mas com o olhar para a sociedade. Qual o papel que você e a sua empresa fazem dentro da sociedade? E com essa fala, eu me despeço aqui de mais um 40 a mais, estou com elas, mais uma sexta-feira, do lado da minha querida Raquel Fonteles, eu pela Trends, Insights e Desenvolvimento Humano, minha consultoria de marketing estratégico com foco em pesquisa de mercado. E eu com a RFT Soluções Criativas, que é uma empresa especialista em marketing e vendas e que também atua com desenvolvimento. Nós temos uma parceria aqui da nossa empresa. Todas essas pautas que a gente traz aqui, a gente tem uma propriedade de fala muito grande, porque é o que nós aplicamos com os nossos clientes no dia a dia. Então, o nosso intuito aqui é trazer à tona essas pautas, ajudar vocês que estão aí do outro lado e trazer mais experiência dessas nossas convidadas maravilhosas, né, Carmen? Perfeito. É isso aí, gente. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @40mais estou com elas, @40MAIS, nosso YouTube também, 40 mais estou com elas. E toda sexta-feira, às 5 horas, na www.radioempreendedora.com.br. Já vamos dar um spoiler da próxima semana? Vamos. Você usa o LinkedIn? Você sabe usar as redes sociais para comunicar o seu negócio? Opa! Sensacional essa temática. Para você que quer buscar parcerias com outras empresas, não perca o próximo programa. Tchau! Mais um, gente, 40 mais. Sextou com elas. Beijo, gente. Beijo, até a próxima sexta.